Noite de quinta-feira, 16 de outubro do ano de 2025. Estamos chegando para as apresentações do programa Evangelho em seu lar. O meu, o seu, o nosso programa. Nesta noite de quinta-feira, tem gente fazendo aniversário hoje. É gente que a gente tem um grande apreço, uma grande estima, é gente que não mora em Barretos, mas mora certamente no nosso coração. Daqui a pouco eu falo, então, da aniversariante desta quinta-feira, 16 de outubro do ano de 2025. A preparação nesse momento das apresentações do programa Evangelho em seu lar. Vem conosco e te faremos bem, vem! Nessa noite, nessa nossa apresentação do assunto da semana, o assunto da semana, missões, a obra missionária, estamos aprendendo com o Senhor Jesus como desenvolver a obra missionária a partir do aprendizado, da compreensão que ele nos apresenta neste livro, a Palavra de Deus. O nosso texto, o texto de Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38. A seara e os ceifeiros. Estamos mencionando esse texto para a nossa maior familiaridade, memorização, consideração, Deus falando conosco neste texto da sua palavra. Vamos chegando a 19 horas e 56 minutos nesta noite de quinta-feira. E aí vai aparecendo pessoas que estão entrando em contato conosco neste momento. Seja bem-vindo às apresentações do programa Evangelho em seu lar através deste canal de transmissão. É um tempo hábil, um tempo de 20 minutos, 25, não chega a 30, mas que com certeza, na somatória de todos os dias da semana, nos concede uma importante avaliação e aprendizado para as nossas vidas. São um tempinho ligeiro, mas que tem a sua importância significativa, a sua importância expressiva para as nossas vidas. Na segunda-feira eu mencionei a frase missionária. A frase missionária de segunda-feira foi do Charles Randall Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Charles Randall Spurgeon assim mencionou a respeito de missões. Depois tivemos a frase missionária da terça-feira, que na verdade é uma anatomia missionária, descrevendo, mostrando as partes do corpo. Missões se faz com os olhos dos que têm a visão do reino. Missões se faz com a boca dos que pregam as boas novas. Missões se faz com os ouvidos dos que ouvem o chamado. Missões se faz com as mãos dos que apoiam. Missões se faz com os pés dos que levam a preciosa semente. Missões se faz com o coração e a mente de quem entende e sente o clamor das nações. Essa anatomia missionária foi descrito, o autor dela é o Gilson Paiva. E ontem, na quarta-feira, tivemos a frase missionária do missionário David Brainerd. É interessante a do David Brainerd, porque envolveu muito... É bem pessoal, essa é a verdade. A do David Brainerd é bem pessoal, era assim que ele se sentia expressado. A frase é a seguinte: nunca me preocupei com onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo.
é profunda e é bem pessoal, do David Brainerd. Aparecendo o apóstolo Paulo quando considerou: mas em nada tem a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, se eu não esteja enganado. Esse é o texto da expressão do apóstolo Paulo. Mas a frase missionária para hoje eu vou mencioná-la, só no finalzinho do programa eu vou falar quem é o autor dessa frase missionária. É uma frase interessante, principalmente para você, para a minha pessoa e para a sua pessoa, quando atentamos para a questão da obra missionária. Essa frase tem a ver com os versículos 37 e 38, onde Jesus diz para os discípulos que a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. A frase que permanece, por enquanto, no anonimato, depois eu vou mencionar quem é o autor dela. Só vale dizer de imediato que trata-se de um pastor, tá? Um pastor lá de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: missões têm sido o grande interesse de poucos. Mas será com esses poucos que Deus continuará a alcançar muitos? Interessante, uma frase profunda, não é? Chama atenção, desperta, é um desafio. Missões têm sido o grande interesse de poucos. Mas será com esses poucos que Deus continuará a alcançar muitos? Vale a pena você memorizá-la. Eu vou, no final do programa, mencionar quem é o autor dessa frase missionária. Vamos chegando a 20 horas e 2 minutos. 22. 20 horas e 2 preciosos minutos. Eu tenho tempo agora para fazer a menção do texto de Mateus 9, 35 a 38. Eu vou mencioná-lo. Sim. Ele é o nosso texto áureo sobre a obra missionária. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. Como isso foi importante ontem, você lembra? O dia do professor, eu apresentei o mestre dos mestres por excelência, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esse é o nosso texto da obra missionária, e nessa semana missionária, nós já entendemos desde segunda-feira esse segundo aspecto, porque missões, como Jesus fez e como Ele quer que façamos, é preciso que você veja o que Ele viu. Veja o que Ele viu e sinta o que Ele sentiu, para que você, então, possa fazer o que Ele fez. Para que você e eu possamos fazer o que Ele fez. Ele sentiu a grande necessidade das pessoas perdidas. Ele viu a grande necessidade das pessoas perdidas. Ele viu a grande colheita dessas pessoas perdidas. Ele viu a grande urgência de obreiros. Mas ele sentiu compaixão pelas pessoas perdidas. E nós entendemos que essa compaixão se refere a uma emoção sentida nas entranhas, um profundo mover interior de empatia e misericórdia. Esse sentir de compaixão do Senhor Jesus. E no destaque evangelístico dessa compaixão de Jesus, que ele teve pelas multidões,
mas também que o levou a tratar com pessoas individualmente, quase que numa situação particular, como é o caso, como é a referência que a Bíblia faz, a mulher samaritana, a mulher que vem tirar água no poço e tem um encontro com Jesus lá em João capítulo 4. Vamos chegando a 20h05. É o tempo precioso para nós, não é verdade? Cada minuto é precioso. Vamos lá então para João capítulo 4, o destaque evangelístico agora, tá? Daqui a pouquinho eu vou revelar quem é o autor da frase missionária de hoje. Se bem que com o avanço da tecnologia que nós temos, em questão de segundos você consegue essa informação na sua pesquisa, a pesquisa no celular. E era necessário, então, em João capítulo 4, passar por Samaria. Que bom que Jesus foi a Samaria. Ele percorria todas as cidades e aldeias e ele foi para Samaria. Era importante para ele passar por Samaria. Os judeus não faziam esse caminho. Os judeus se consideravam superiores a esse grupo de judeus que se misturaram com estrangeiros. Amanhã vai ficar esse destaque para nós, amanhã. Esse conflito que havia entre os judeus e os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Vamos falar disso amanhã. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ele foi a essa cidade, mas ele foi para um lugar específico. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, diz o texto, que ele estava cansado do caminho. Ele percorreu uma longa distância para chegar a esse lugar. Assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E olha Jesus conversando com ela já de imediato. Já estabelecendo o contexto que seria a conversa. Água! Água! Dá-me de beber. Sentado no poço, cansado, sedento, na menor fração de tempo possível, ele diz para a mulher, ao vê-la aproximando-se, dá-me de beber. Os discípulos, versículo 8, tinham ido à cidade comprar comida. É só ele que pede a ela que lhe dê de beber. É só para ele. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Eu acho tão estranho o que ela diz aqui, amados. Já viu alguém pedindo água para você e você questionar uma situação? Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não sei se caberia aqui. Você não está enxergando quem eu sou? Como? Você está conversando comigo, querendo que eu te dê água? Sendo que os judeus nem se comunicavam com o samaritano. Imagine, conversando com a mulher. Parece que Jesus está totalmente fora, distante, alheio ao protocolo. Quebrou o protocolo, não tem protocolo. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, ela não deu água para ele não, mas ele tem uma resposta para ela. Vamos lá. Se tu conheceras o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Dar a vida eterna. E quem é o que te diz? Quem é que está dizendo para ela? Dá-me de beber? É aquele que tem a fonte da água viva. Tu lhe pedirias, ele
te daria água viva. Ele deixou o assunto imensamente impressionante. Nós vamos estabelecer uma pergunta. Disse-lhe a mulher, ela não deu água para ele. Eles estão no diálogo. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Peraí, Senhor, não estou vendo condição alguma para que essa água venha desse poço. Da onde é que essa água virá? Ela está na questão, no plano natural, mas não é nesse plano que Jesus está. Ela continua, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Porque a água do poço, ela só é suficiente, meu amado e prezado participante comigo hoje à noite, ela só é suficiente para saciar, para matar, para saciar a sede física. Mas não é dessa sede que Jesus está falando. E ele vai dizer então, no versículo 14, que foi o primeiro versículo quando eu me converti, ouvindo as participações na escola bíblica dominical, eu memorizei. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Água que vai saciar a sede espiritual. E quantos estão buscando saciar essa sede? E essa água salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, dá-me dessa água. Que palavras dela, meu amado! Dá-me dessa água! Mas ela ainda está no plano natural, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E aí Jesus já entra no assunto da intimidade daquela mulher. Você quer beber a água? Você quer que eu te dê água viva? Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Que coisa! Ele sabe até a quantidade de maridos que ela já tivera. E ele vai dizer, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está falando da adoração. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a hora vem. É interessante esse ponto que ele coloca aqui, porque ela vai fazer uma colocação para ele que eu quero chamar a sua atenção. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Qual perplexidade, então, vem para essa mulher nesse momento agora, quando o versículo 26 registra. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. O que mais impressionou a mulher samaritana? O que mais impressionou a mulher samaritana sobre Jesus?
O que mais impressionou a mulher samaritana foi a revelação que Jesus fez sobre o seu passado. Quando ele trouxe em consideração algo do seu passado, da sua vida íntima, ela então já vê ele como um profeta. Ele incluiu os 5 maridos e o homem com quem vivia e que a fez reconhecê-lo como profeta. E finalmente, ela vai reconhecê-lo como o Messias, o Salvador do mundo. Porque ela vai para a cidade com esta consideração no versículo 29. Ela quer trazer pessoas para Jesus. Vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela tem uma chamada, um desafio para toda uma cidade. Ela quer que pessoas venham, porque este homem mencionou, falou, disse tudo quanto ela tinha feito. Porventura, não é este aquele que estamos aguardando, esperando, o Cristo, o Messias? Ela também ficou impressionada, amados, com certeza, com a forma como Jesus a tratou. Porque ele a tratou revelando um profundo conhecimento de sua vida, mesmo sabendo que ela era uma pária social, uma pessoa vivendo à margem da sociedade, marginalizada. E aquilo que impressionou, o conhecimento íntimo do seu passado, Jesus demonstrou um conhecimento sobrenatural de sua vida, mencionando que ela havia tido 5 maridos e que o homem com quem vivia na época não era seu marido. E Jesus trouxe a consideração daquela mulher, amor e aceitação. Ele conhecia os fatos da vida daquela mulher, mas ele amou, demonstrou amá-la, aceitá-la, em contraste gritante com o julgamento da sociedade. E, aliás, ele não tinha esse protocolo da sociedade. Ele agia diferente. Ele mostrava que ele não era um forasteiro judeu comum, mas alguém com uma natureza divina. Reconhecimento como profeta, Messias, a revelação de sua vida pessoal fez com que ela visse Jesus como um profeta. A partir daí, a conversa sobre a verdadeira adoração a levou a reconhecê-lo como Messias e o Salvador do mundo. E houve uma transformação daquela mulher e uma coragem. Após o encontro, a mulher foi para a aldeia e contou aos outros sobre Jesus. Algo que ela não teria coragem de fazer antes de ser uma pária social. Sua vida foi transformada, a ponto de ela se tornar uma testemunha ousada e corajosa. Ela teve uma obra de Cristo na sua vida. Amanhã eu quero encerrar essa semana do destaque evangelístico, falando dos samaritanos, a origem desse povo. Jesus, como a Bíblia diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Aldeias eram aqueles lugares que não tinham status de cidade,
de gente humilde, gente pobre, mas Jesus também teve um contato com eles, porque a obra salvadora de Deus, eu tenho mencionado aqui, não faz acepção de pessoas. Nós já falamos de Zaqueu, já falamos do Filipe eunuco na carruagem, já falamos, são tantos, né? Tem até que marcar, porque a gente vem numa sequência de destaques evangelísticos da palavra, eu fico assim, o que eu falei mesmo a semana passada? Ainda bem que a gente tem uma série de vídeos no canal, no YouTube, Igreja Bíblica de Barretos, ou Pastor João Francisco. Você pode entrar no canal, se inscrever no canal, e aí você vai ativar o sininho, vai receber as nossas notificações. Agora tem um vídeo por dia, com exceção do sábado, mas tem um vídeo por dia. E às vezes no sábado também a gente realiza a transmissão. Não é sempre, mas de vez em quando a gente faz isso. Eu quero orar nesse momento. Já vamos chegando a 20:20. Eu tenho que mencionar quem é o autor da frase missionária de hoje. Missões têm sido o grande interesse de poucos, mas será com esses poucos que Deus continuará a ganhar ou alcançar muitos. Quem é essa frase missionária, hein? Se alguém já souber, coloca aí no comentário. De repente você vai acertar quem é que escreveu essa frase missionária e de repente a gente manda um chocolate para você. Mas eu estou aqui no Rio de Janeiro. Quem disse que eu não posso mandar um chocolate no Rio de Janeiro para você? A gente manda um chocolate para você, um Kit Kat no Rio de Janeiro. Você duvida? Eu estou falando para você, tem jeito da gente mandar um chocolate para você. Tem um meio fantástico, um meio impressionante da gente mandar um chocolate para você, até se você estiver no sul do Amazonas ou no interior do estado do Piauí, tá? A gente manda um chocolate para você. Quem é o autor dessa frase? Missões têm sido o grande interesse de poucos, mas será com esses poucos que Deus continuará a alcançar muitos. Quem é essa frase missionária, hein? De quem é essa frase missionária? Essa frase missionária eu vou falar depois da oração. Vamos orar agora e eu conto para você de quem é essa frase missionária. E aqui está a minha lista de oração. Quem está fazendo aniversário hoje? Tem que falar também quem está fazendo aniversário hoje, que eu vou orar então para o aniversariante do dia, pelo menos que eu sei. Lá de Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Eu gosto de mencionar o nome e sobrenome dela, porque não tem como errar. É a pessoa dela mesmo, com esse nome e sobrenome. Se bem que tem gente que tem um nome e sobrenome igual, né? Até isso existe, né? Diferencia na digital. Ok. Vamos então a orar nesse momento. Aniversariante, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias de Ribeirão Preto, e o autor da frase missionária, já eu conto. Vou orar. Bendito Deus, Pai Celestial, graças dou ao Senhor pela condição, a possibilidade hoje à noite para as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, nesse canal de transmissão pela internet, Deus, chegando lá, vai saber até onde nós podemos chegar. Abençoe, Deus, este ministério, este trabalho, confirma a tua obra. Queremos, como Jesus, fazer a obra missionária enquanto temos a oportunidade e com os recursos que o Senhor tem nos dado, sejam eles quais forem ou quais são. Deus, eu oro nesta noite pela irmã Maria Inês Gonçalves Dias, alcançando mais um ano de vida. Muitos não tiveram o privilégio e a condição de chegar na idade que ela está chegando. Abençoados anos de vida o Senhor lhe tem concedido, e nos anos dos seus muitos anos de vida, a experiência, a obra de salvação, num desses momentos da sua idade, o Senhor a transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Oramos por ela, pela família, a bênção do Senhor sobre sua vida nesse dia e em cada dia do seu viver. Oramos também, Deus bendito, Paulo Napolitano, pela obra do Senhor na vida dele, de salvação, Cláudia, da Igreja Metodista, ó Deus, pela recuperação dela cada vez maior da sua visão, devido às complicações da diabetes, ela precisou até fazer uma cirurgia. A irmã Nancy, Deus bendito, debaixo da graça e misericórdia do Senhor, que ela venha reunir-se e participar das nossas reuniões na casa do Senhor. A irmã Rosângela, ó Deus,
sua família e familiares também, colocamos nessa noite no altar do Senhor. Também a minha vizinha, a dona Rosângela, oramos por ela, Deus bendito, pela maravilhosa obra que o Senhor tem concedido e feito, realizado na vida dela em cada dia. A irmã Marta Joy, ó Deus, depois da cirurgia, o período de fisioterapia, e cada vez mais ela tenha melhoras do Senhor. E também o Luiz Antônio, Deus, ele retornou para a UTI, ele tinha ido para o quarto, mas agora ele está na UTI e a vida dele está somando capítulos de uma história que marca realmente a grande necessidade na vida dele de um milagre do Senhor, na verdade. Ó Deus, ele fez uma cirurgia da vesícula, teve complicações que atingiram o pâncreas e ele é hipertenso e a pressão alterou quando ele veio para o quarto e por isso o levaram novamente para a UTI. Ó Deus, põe a tua mão poderosa sobre ele. A família nós temos estendido ao auxílio nesse momento difícil, até mesmo a questão social. Pessoas estão sendo levantadas pelo Senhor para apoiá-los. E em oração, oro para que o Luiz receba a visita do Senhor naquele leito de UTI e seja ele, Deus, dá-lhe, Pai, o privilégio de continuar estudando a Tua palavra, depois daquela decisão que o levamos em Cristo Jesus, e toda a sua família ser resgatada para o Senhor numa obra do poder do Senhor. Oro também pela Ana Alice e a dona Nilza, os pedidos da Tiana e da Fátima, por essas senhoras, colocando-as no altar do Senhor nesta noite. Por tudo graças e oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes do encerramento, então vamos lá para a frase. Quem é o autor da frase missionária? Missões têm sido o grande interesse de poucos, mas será com esses poucos que Deus continuará a alcançar muitos. Essa frase missionária é do pastor José Marcos Braga. Depois você pesquisa quem é ele aí, é um pastor lá de Minas, José Marcos Braga. Vou colocar essa na minha coleção também de frases missionárias. Missões têm sido o grande interesse de poucos, mas será com esses poucos que Deus continuará a alcançar muitos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Tenham todos uma ótima noite e, querendo Deus, nos encontraremos amanhã em mais uma apresentação, em mais um tempo, aliás, das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.